ele faz a pessoa aparecer de novo. Faz a pessoa aparecer de novo. É só ele decidir isso e falar isso. Com firmeza, com a tonalidade que ele sabe que é a certa. Ensinados por Deus. Então os judeus começaram a murmurar contra Jesus, porque ele dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: Esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos nós o seu pai e sua mãe? Como pode então dizer que desceu do céu? Então, esse pão do céu, a gente fala que para nós não tem esse significado tão forte, mas para eles esse pão do céu era uma coisa com um grande significado, né? Só de falar essas palavras, mas isso aqui não é ali, que nós não conhecemos ele ali, que nasceu, não é uma pessoa normal, né? Estranharam, né? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o ensinamento do Pai e o aprendeu, vem a mim. Ninguém jamais viu o Pai, e a não ser aquele que vem de junto de Deus. Este viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram do maná no deserto e, no entanto, morreram. Aqui está o pão que desceu do céu para que não morra quem dele comer. Ele era o pão da vida. Ninguém viu a Deus realmente. Deus não existe. Deus ele é. Deus ele é, porque se Deus existir, a partir do momento que Deus existir, seria mais uma coisa muito comum e facilmente do ser humano querer estragar isso, né? Tudo ser humano, né, com a desobediência, né? Ia ser diferente se não tivesse desobedecido. Com a desobediência, com o querer ficar com esse ego inflamado que o ser humano tem, né? Então é isso aí, né? Deus fala: eu sou o que sou, né? Então ele é e ele não existe, ele é, né? Por isso mesmo ninguém viu ao Pai. Será que um dia, passando muitas eternidades, alguém vai ver Deus? Quem sabe, né? A gente via Jesus, a gente via Jesus não, os discípulos, a gente ouve falar assim, a gente imagina, a gente vê alguma foto que viram, teve visão e pintaram assim, a gente vê Jesus, e vendo Jesus a gente vê o Pai porque ele era a forma mais perto que possível, né, de Deus. Então tinha que ver o Pai, os discípulos tinham que ver o Pai ali em Jesus para as coisas poderem ter sido até mais rápidas, né? Pra ter evitado muitas coisas também, né? O dom da vida de Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como é que ele pode dar sua carne a comer? Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida.
é isso aí. Jesus disse isso. Só pode, né? O que resta a nós é crer nisso, né? Porque em algumas igrejas celebram, né, o pão e o vinho, mas isso aqui é toda vez, né? Quanto mais puder celebrar isso, seria melhor, né? Porque você vai estar ali com Jesus, né? Porque pra gente sair fora das coisas de Deus é igual para subir, é um passo por dia. Às vezes tem dia que você não consegue dar um passo para subir. Para você descer, você olha para baixo e desce. No pensamento é assim, para você subir, ó, demora. Para descer, é a hora que quiser, o momento que quiser, né? Para subir não é a hora que você quer. É lento, é uma coisa trabalhada. Então, quanto mais a gente estiver perto de Jesus, melhor. Quanto mais a gente comungar da carne, do sangue, é melhor. É o que daí deixa bastante entender isso. Né? Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e no entanto morreram. Quem se alimenta com este pão viverá para sempre. Se tem uma coisa que Jesus fazia questão é de salvar o ser humano, né? De toda maneira de salvar o ser humano. Nós temos que ser muito gratos por isso, né? Muito gratos por isso. Só de Jesus existir, nós temos que ser gratos. Por mais que tenha dificuldade na vida, a gente já sabe o porquê, que a gente viu lá em Gênesis o porquê. Então a gente tem entendimento. A gente tendo entendimento, tem uma direção, né? Tá explicado, a gente já se consola com isso. Mas o que importa agora o que é? É Jesus que importa, né? Porque Jesus se esforçou tanto e depois dele ter puxado uma cruz daquela, ter passado por tudo isso aqui, agora ele ser rei, que ele é rei, é um fardinho, não é fardo nenhum para ele, né? É só alegria, né? Agora, para ele. Então, tudo que a gente tem que fazer é seguir Jesus, né? Com todo o nosso entendimento, todo, né? É isso aí. Continuar sempre, né? Pedir a Deus sempre, agradecer, mais agradecer, né? Pedir que as pessoas boas venham sempre voltem para casa. Quanto mais, quanto mais o bem tiver no mundo, mais fácil fica a vida com Jesus, né? Imagine lá na China tentar fazer isso. Imagina, nós estamos num país muito abençoado. Aqui tem. Aqui o povo leva na brincadeira. É só isso que tem aqui. E tem um pouco de tudo mais que nós vimos ali no Gênesis, um pouquinho de violência tem sim, né, nas cidades aí no Rio de Janeiro, tá? São Paulo, em outros lugares aí tem um pouco disso, mas não, tudo já foi passado, né? E tem como superar tudo isso. Então a gente tem que trazer o máximo de gente que a gente puder, né? Pro lado de Deus. A palavra de vida eterna. Jesus falou essas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos que o ouviram disseram então: essas palavras é dura. Quem consegue escutá-la? Permanecendo, percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida. Então, se aquelas palavras escandalizavam, e quando vi subir, né?
Depois que ele ressuscitou, ele não subiu, que lá em Atos dos Apóstolos, que nós não vamos ver essa parte, mas eu vou falar. Ele subiu, né, que Lucas escreveu, Atos dos Apóstolos, ele subiu aos céus. Os anjos perguntaram: o que vocês estão olhando para cima, né? Daí falaram: oh, mas você não viu, né? Jesus subiu, se teletransportou, subiu pro céu, subiu nas nuvens, no céu e tal. Você continua agora caminhando, que né? Jesus, esse que você viu subir, há de voltar. Então, caminhar, fazer o mundo ver, conhecer Jesus, ver o bem que tem nas coisas. Para esse que subiu, vocês viram subir, além de vocês ficar olhando aí que ele subiu, vocês verem ele descer de novo, né? Numa outra geração, quem sabe a gente não esteja em outro lugar, a gente possa contemplar Jesus descendo, diz que todo olho verá, né? A gente só imagina uma forma disso acontecer, né? O Espírito que dá a vida, a carne. Daí ele fala aqui, ó, o Espírito é que dá a vida, a carne para nada serve. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas há algum entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que acreditavam e quem haviam de enganá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Ninguém pode vir a ele a não ser que seja concedido pelo Pai. Como que vai ir até Jesus uma pessoa que está totalmente... Caim pode ir até Jesus? O pai lá para Caim, que é Deus lá, ele fez um sinal e falou que ninguém era para matar Caim. E essa foi a bênção que foi dada para Caim, né? Caim pode ir até Jesus? É um grande mistério isso, né? A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andaram com ele. Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Não, então era isso que importava, né? Ele tinha a palavra de vida eterna, ninguém mais tinha a palavra de vida eterna. Tinha muitas palavras de lei, de ordem e tudo mais, e coisas humanas, faziam castelos e castelos e vários tipos de hierarquias, né, terrenos, igual a gente vai ver mais pra frente, a Torre de Babel que foi feita e tal. Tinham tudo isso, as pessoas tinham tudo isso, mas as palavras de vida eterna, quem tinha era Jesus, né? Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Jesus respondeu: não vos escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é o diabo. Ele falava de Judas, filho de Simão Iscariote, pois este, um dos 12, iria enganá-lo. Como foi bem escrito isso, né? Como que é uma coisa que só pode ser divina mesmo. Então ele já sabia ali, né? Ele fala que um de vós é o coisa lá, né? A gente não gosta nem de falar esse nome, né? Que é um nome de divisão, né? Não convém divisão, né? Não compensa também, né? De qualquer jeito tem que procurar se entender o máximo que puder, né? Não, a partir do momento que não se entendeu, você simplesmente tem que deixar pra lá, né? Porque e relevar e tocar o barco pra frente. Mas pra frente a gente vai continuar vendo as coisas aqui, né? Até terminar
essa caminhadinha nossa aí, né? Ó, amanhã vai ser o 7. Ó, o 7 também é extenso, eu vou ler, hoje eu li só o capítulo 6 de Gênesis e do Evangelho de João, amanhã eu vou ler só o 7 de Gênesis e do Evangelho de João, né? Muito obrigado e a paz, né? Tchau, tchau.